Em pleno período quaresmal, a CNBB propõe para os católicos brasileiros a campanha da fraternidade, na busca de proporcionar uma reflexão mais social e humanitária de atuais problemas que cercam a criação divina. Neste ano, a abordagem será feita através do tema Fraternidade e Educação e do lema Fala com sabedoria, ensina com amor. Mas, afinal, essa pauta é importante e necessária para ser discutida na igreja? Quer saber? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com o Celso Macedo, professor, mas antes de começar a nossa conversa, aquele recadinho de sempre, né? Se inscrever no canal, clicar no sininho, ó, dar like no vídeo, para assim a gente ter o material novo, você receber a notificação. Celso, a campanha da Fraternidade pela terceira vez traz a temática da educação. Esse ano, Fraternidade e Educação. Qual que é a importância de trazer esse assunto para o âmbito da igreja, trazer em pauta? É interessante, Lucas, porque se a gente for pegar os últimos históricos, né, dessa relação igreja e escola, principalmente o âmbito escolar, a gente vai remeter muitas vezes a retiradas, né? Retirada do discurso, retirada dos símbolos, e nem assim, né, nem, não é por causa disso, né, que a igreja deixa de olhar com esse olhar de mãe para essa realidade, né? E a gente sabe que estamos num momento muito delicado, porque há sempre aquela conversa de que a escola tem substituído as famílias. Essa conversa que, claro, é um discurso, mas que a gente sabe que não é isso, né? Às vezes, em algumas famílias isso realmente acontece, mas isso não é a regra. Então, eu vejo que é um momento, né, e a campanha da Fraternidade está sendo muito feliz nessa escolha para esse ano, justamente nessa retomada, né? Estamos aí num novo caminho, num novo jeito de ensinar dentro dessa nova atmosfera pós-pandemia. E vem um período, né, que a educação ela vem tendo dificuldades, né, inclusive pela pandemia. Pois é, e a gente não sabe, né, não consegue ainda medir as proporções que isso vai acontecer, porque agora que o aluno está chegando, de todo esse tempo, né, o ano passado, no segundo semestre, até já tivemos a maioria das escolas com a aula presencial, mas a maioria dos alunos ainda em casa, aquela coisa, né, respeitando a questão da escolha da própria família. Mas essa volta, agora não, agora é obrigatório, a gente tem que estar com os alunos em sala. E claro, tem essa questão do novo ensino médio também, que é uma série, que é uma outra mudança. Então assim, é um momento em que, até confesso, providente, né, para de repente a campanha da fraternidade dar essa sacudida também e nos alertar para o caráter daquilo que vai além da sala de aula, mas daquele aluno que está em sala de aula, daquele professor que está em sala de aula, das pessoas que estão na escola. E paralelo a isso, a campanha da Fraternidade também, ela aborda a questão de como o ensino tem chegado para todos. Porque, infelizmente, no nosso país, muitas pessoas ainda não têm ainda, não podem ainda exercer esse direito, né? E veja bem, não é por falta de programas, né? Se a gente for pensar em termos de programas, nunca se teve tanto programa de inclusão. E ainda assim a coisa não funciona, né? Então eu penso, dar uma resposta que assim, o que está acontecendo, eu estaria passando por cima, eu sou estudioso, sou pesquisador, estaria passando por cima de tanta gente que tem pesquisado, buscado e tentando encontrar essa resposta, né? Mas eu penso que progressos, né, e às vezes retrocessos, né? Eu só acho que nesse momento que a gente vai inclusive poder debater, utilizando aí da campanha da fraternidade, eu espero que a gente consiga, a partir daí, usando até o próprio caráter fraternidade, né, em que a gente vai ter que olhar muitas vezes para aquele que não tem as mesmas oportunidades, ainda que elas estejam sendo dadas, mas então falta alguma coisa. E eu penso que a campanha da fraternidade ela pode ser mais um elemento a aproximar, né, aquele que está fora e quer, daquele que está dentro, às vezes até estando dentro não quer. Né? Parece estranho isso, mas é verdade, né? Então, é um momento que o tema da campanha, né, fraternidade e educação, usando inclusive a questão da sabedoria, é sabedoria também nas discussões, para que a gente possa ter alguma coisa de fruto, não só na palavra.
mais fruto efetivo, né? Sem dúvida. E aí eu te pergunto na parte prática da igreja, porque a campanha da fraternidade vem com essa proposta, né? Trabalhar no período da quaresma, mas instigar um gesto concreto, instigar iniciativas de pastorais, movimentos, grupos e um trabalho mesmo em sociedade. E aí eu te pergunto como empregar na prática tal temática e tal abordagem. É desafiadora. Nas universidades, nós já temos movimentos organizados, né? A Pastoral da Juventude, ela tem uma ação muito interessante. Temos os grupos de oração universitário que são fruto também nesses últimos 20, 30 anos, mas que eu sinto que falta um pouco no ensino médio, no fundamental, essa participação mais efetiva, né? Como você disse, concreta. E por que a gente fala isso? Porque é onde geralmente a resistência hoje institucional é maior, né? Não estou falando que a universidade não tenha. Lá é outra história, mas está lá. O movimento está lá, a gente sabe que os frutos do movimento estão lá. Hoje nós temos profissionais no reino, né, pessoas de bem, pessoas que aplicam o evangelho no seu dia a dia e não só formou-se profissionalmente, mas pessoas de espírito renovado. Então a gente tem que pensar dentro dessa dinâmica ensino médio e ensino fundamental, né? Quiçá a gente aprender com esses movimentos que chegaram bem, né? A gente sabe hoje que existem muitos movimentos isolados, né? Às vezes os movimentos de cursinho de cristandade, o próprio Emaús, né? A Pastoral da Juventude, os ECCs. Aí eu vejo uma importância muito grande do ECC, porque ele tem um grupo, né, o EAC, que são grupos que são daquela faixa etária. Então precisa, né? E eu estou falando desses grupos porque são grupos que já estão dentro dessa realidade do adolescente indo para a juventude. E a gente sabe que nesses movimentos tem muitos jovens engajados. Então, de repente, é hora da igreja também apostar, né, capacitar para que eles sejam os grandes evangelizadores, não só lá no grupo de jovens, mas levar essa realidade para dentro da sua sala de aula, para o seu grupo de amigos, que é o ponto desafiador. E trabalhar por se tratar de uma comunidade, uma vida em comunidade, estar interligado, né? Igreja, escola. Exatamente. E até vejo, né, hoje nós estamos vivendo, né, o amparo de uma igreja sinodal e essa importância de ouvir, né? E a gente vê que quando esses jovens começam a conversar uns com os outros, e o jovem, às vezes ele tem um trâmite que é só do jovem, né? Então a gente tem que aproveitar esse potencial, né? Às vezes eu percebo que o jovem fica um pouco tímido, né? Na igreja ele consegue se expressar. E eu vou dizer que a culpa, claro, não é só dele, mas aí que está o desafio, né? Jesus não evangelizou só os certinhos, só os bonitinhos, só os santinhos. Ele veio para os pecadores, por aqueles que estavam afastados. E na escola tem muito batizado que não vê a hora de ser chamado pelo jovem, né? Porque o pai chama, a mãe chama, o avô chama, o padre chama, mas às vezes falta um amigo meu lá dentro, né? Então eu penso que é o que você falou, às vezes não precisa de um trabalho grande, mas precisa começar em quem está do meu lado, né? E a importância do testemunho nessa hora, né? E aí eu te pergunto agora, esse é um tema que é muito próximo das pessoas, de todas as pessoas, e também de necessidade atual, como você havia abordado. A campanha da fraternidade, ela acaba sendo intensificada no período da quaresma e às vezes deixada de lado um pouco depois da Páscoa. E não é essa iniciativa. Você acredita que, por se tratar de um tema tão necessário para a atualidade, vai render mais, vai instigar mais durante o resto do ano? É desafio, né? Como você falou, nas outras realmente assim, não é que acabe, mas a gente vê que há uma diminuição e em alguns casos realmente você não tem mais remanescências. Sim, né? a importância da campanha é durar até o final do ano. Exato. Só que na prática isso não acontece. Em muitos lugares esfriam ali aquela animação toda. E nós estamos com um público que é ainda mais desafiador. Quando eu falo público, né? Porque ela está olhando para a educação, não só o professor, o aluno, mas também a família, né? Então, se eu não tenho um apoio familiar e eu não tenho uma estrutura que me alimente, é a brasa fora da fogueira, vai esfriar, né? Então, é um desafio, de repente, a gente voltar
também para as iniciativas dessa perenidade, né? Lembrar que a escola, inclusive, ela vai até o final do ano, né? O ciclo escolar ele é um ano. Então, de repente, a gente conseguir, né, chegar nas escolas, claro, é um desafio, é muito fácil falar sentadinho aqui, conversando, mas lá dentro da sala de aula não é brincadeira. Mas, de repente, a gente pensar nos programas, né, que podem ser duradouros. E eu vejo mesmo, as escolas hoje reclamam, né, que tem violência na escola, que as pessoas não se respeitam mais, que as pessoas, né, chegam, né, quase que no nível do ser animal, né, em que você passa por cima do outro, inclusive na escola, é aluno passando por cima de professor, alunos entre si. De repente está faltando, é o próprio Jesus, né? É a presença do cristianismo vivido na íntegra para mostrar que esta lacuna não está ficando à toa. Nós estamos retirando a fonte que alimenta a civilidade, a fonte que alimenta o bom relacionamento entre pais, entre filhos. Porque, querendo ou não... Empregado muitas vezes através do diálogo, que é fundamental. Exatamente. E que né? falta. Exato. E o aspecto da igreja enquanto evangelizadora, ela é aquela que vai ouvir, que vai falar, e que essa dinâmica tem que chegar, né? Nos alunos, nos pais, nos professores. Então, esse é um caminho. Talvez até, se a gente não conseguir contar com a instituição, vamos pensar, tem um grupo que não conseguiu prosseguir, mas de repente seus corações individuais, né? A gente conseguir manter essa chama acesa. O jovem também, ele gosta desse desafio, né? Então, eu estou apostando, né? Eu nunca vou pensar que dessa vez vai ser igual das últimas vezes. Eu vou pagar para ver até o último segundo. Eu quero muito que a coisa mude, ou pelo menos que a campanha da fraternidade deixe um legado mais perene, quiçá para a vida. Super necessário e espero mesmo, né, que renda frutos. E agora eu te pergunto, porque como nós já havíamos citado, mas a temática acaba que dá uma certa resistência para pessoas. Fala, eu não sou de instituição de ensino, eu não tenho nenhuma relação direta com a escola, o que posso fazer, como posso trabalhar a temática? E aí eu te peço para fazer esse convite para as pessoas, que a campanha da fraternidade é para todos, é para envolver a comunidade e que, de alguma forma ou de outra, todo mundo tem espaço para trabalhar esse assunto, né? Com certeza, porque Lucas. É um assunto de todos, para o bem da comunidade. Isso aconteceu nos outros temas, né? Não é porque a campanha da fraternidade era sobre o índio, que eu não tinha nada a ver com isso. O índio está lá na Amazônia, o índio está muito distante de mim. O jovem, né, quando foi a juventude, e depois tantos outros segmentos. E a gente sabe que essa proposta, ela é comunidade. É uma proposta comunidade. Ela começa no centro, o centro dela é a comunidade. E veja tenta bem, buscar transformação. Exatamente. E aí um tema necessário. Exatamente. E veja bem, essa célula, primeiro, ela precisa entender. Então, vamos aprofundar, né? Vamos buscar conhecer, olhar o texto base da campanha e ficar atentos a todas as formações. Hoje as mídias, né? Hoje ainda mais cedo eu estava olhando a quantidade de material, né, que a própria CNBB colocou, mas muitas paróquias já fazendo os desdobramentos. Então, assim, vamos usar essa internet também para uma coisa boa em termos de formação e ver, dentro de tudo que eu ouvi, onde é que eu me encaixo. Né? Porque às vezes lá numa comunidade, aqui eu não consigo pensar nada, mas de repente você está vendo alguém em alguma comunidade que tinha muito menos que você e que está fazendo alguma coisa. Né? Então, nós temos que nos contaminar no sentido positivo também, nos contagiar. Né? E o princípio é esse, o que eu fizer tem que começar a me molhar, a tocar em mim, né? Seja na educação e seja também aí pensar a escola não é o meu universo como você mesmo coloca, né? Está muito distante. Mas às vezes eu tenho um sobrinho, eu tenho um vizinho, eu tenho um amigo e eu sou também um educador nesse momento, né? Não é só o prédio. Acho que é mostrar interesse, demonstrar interesse e ir atrás, como você falou. Ferramentas são diversas. Ficar com os braços cruzados e acompanhar apenas aquilo que é oferecido, principalmente apenas em missa, apenas em eventos, via sacras e assim por diante, é conteúdo, mas ainda é pouco. A pessoa precisa de ir atrás. E como você falou, no site da Diocese, por exemplo, tem um material completo lá de formação. A Diocese promoveu uma manhã de formação com leigos, com padres,
juntamente com o Padre Patrick. A formação inteira está na íntegra no canal aqui no YouTube, no site da Diocese, o material, o slide. Então, existe material, agora precisa também de ter o desejo, né, de ir atrás e se inteirar do assunto. Essa questão que você fala é uma palavra-chave, né? Sede. A gente precisa ter sede de conhecimento, né? A gente quer conhecer, a gente quer estudar, mas, puxa, nós decidimos, né, abraçar uma igreja. E o que a gente conhece dessa igreja? O que a gente sabe dessa igreja? Eu falo, às vezes a gente assusta com algumas pessoas que, se a gente for pensar em idade, a pessoa tem 12 anos. Porque 12 anos foi a última vez que ela sentou para estudar alguma coisa dessa igreja que ela decidiu, né, fazer parte. Então, é um bom momento, né? Colocar isso como propósito quaresmal mesmo, a começar pela campanha da fraternidade. E também como agente, né, evangelizador, como agente de transformação. Eu acho que, e a gente estudar também para ficar para a gente, eu não vejo muita graça não, sabe? Porque tem tanta gente sedenta, tanta gente precisando e... Claro que a igreja usa desses momentos, né? A campanha da fraternidade, a própria campanha de evangelização, que pega o tema, né, e leva esse tema para dentro da comunidade e espera-se que se tenha um fruto, né? Então, que nós nos coloquemos mesmo, né, como aquele discípulo receptivo que parava para ouvir Jesus e que colocou esse ensinamento todo à disposição da comunidade, né? Se os apóstolos tivessem feito isso, nós hoje estaríamos sem esperança. É essa sede que justifica celebrar a campanha da fraternidade no período da Quaresma, porque é buscar realmente uma transformação, não só pessoal, mas para toda a sociedade, né, para a nossa comunidade. Celso, novamente, muito obrigado por participar com a gente aqui, trazer essa partilha de conteúdo e informação sobre essa iniciativa da CNBB, da Igreja do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, já há mais de 20 anos, né, que eu sou professor e também trabalho com formação dentro da igreja e de repente ser confrontado, né, com o tema educação e fraternidade me dá uma alegria muito grande, né? Eu fico num lugar também de aquele que quer ouvir, né, quer buscar e que a gente possa realmente, com a ressurreição, ter as nossas forças renovadas para que, como nós conversamos aqui, para que não morra todo esse trabalho, toda essa sede, ela não acabe no domingo da ressurreição, que ali seja apenas o começo, né, de uma sociedade transformada. Que seja um momento para semear e que os frutos venham por aí. Amém. Muito obrigado. Obrigado você por acompanhar mais uma boa conversa. Novamente reforço, vários materiais, conteúdos de formação você encontra no site da Diocese, você encontra no site oficial da CNBB. Então, descruze os braços e vamos colocar em prática a iniciativa da campanha da fraternidade. Um grande abraço, fique com Deus, até semana que vem com mais uma boa conversa.